Eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu tive recentemente com o Senhor. E eu creio que através desse vídeo, o Senhor vai falar poderosamente com você, porque tudo aquilo que nós vivemos com Cristo, além de ser uma experiência pessoal, pode servir de testemunho para outras pessoas. Como o livro de Atos mesmo diz, não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. E eu creio também que as nossas experiências com Deus podem sim ser testemunhos para a edificação da fé de outras pessoas. Um tempo atrás eu estava andando na rua de carro com a Dani, e aí eu passei por uma rua, e nessa rua tinha um monte de árvores, né, na calçada, que geralmente as prefeituras plantam, né, e especificamente tinha uma árvore, gente, ela estava muito bonita, muito frondosa. Olhando de frente, parecia ser uma árvore muito saudável, que estava prestes a dar as suas flores. Só que quando eu passei por ela e eu olhei pela parte de trás daquela árvore, infelizmente ela estava totalmente tomada por uma planta que nós conhecemos popularmente como erva de passarinho. Na botânica, nós sabemos que ela é uma planta hemiparasita. O que isso significa? Ela é uma planta que ela se agrega em outra árvore, né, em outra planta, e ela suga alguns nutrientes dessa planta para sobreviver. Ela não é uma parasita, ela é uma hemiparasita. Por quê? Ela só se alimenta de parte dos nutrientes daquela planta, porque ela faz alguns metabolismos para sobrevivência, já diferente das plantas parasitas, que quando infecta uma outra árvore, ela simplesmente consome toda a energia da planta, ela não produz nada e vive de propósito em se alimentar daquilo que a árvore produz. Então, nesse caso, era uma planta hemiparasita, ou seja, ela se alimentava apenas de alguns nutrientes e minerais da planta, mas fazia o processo de fotossíntese normal. Mas o foco do vídeo de hoje não é falar sobre isso, né, desses termos técnicos aqui, botânicos, enfim. O foco é aquilo que Deus ministrou exatamente sobre essa erva de passarinho que estava agregada naquela planta. E de como nós, no nosso dia a dia ou na nossa vida normal, podemos estar com parasitas em nós que nós não estamos percebendo. E quando eu falo aqui de parasitas, né, de organismos que podem estar se alimentando da nossa energia, isso vale para um contexto geral. Sejam pessoas, sejam pecados, sejam desejos que estão se alimentando de nós ou tornando-nos escravos destes, ou ainda a nossa procrastinação, que pode estar sendo um fator parasita nas nossas vidas. E quando eu olhei aquela árvore, eu vi aquela planta tomando conta dela, eu sei que provavelmente vai destruir parte daquela árvore, né? Porque ela vai consumindo energia, ela vai crescendo e as folhas daquela árvore não conseguem mais fazer a fotossíntese, não conseguem mais absorver energia, porque essa parasita começa a crescer e tampar essas folhas. Infelizmente, em grande parte, metade da árvore ou parte da árvore onde está essa planta tem que ser cortada, porque ela apodrece e morre. E aí o Senhor foi falando no meu coração, eu olhei para aquilo assim e falei, Senhor, que dó daquela planta, né? E olha o que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Ele falou, e é exatamente assim que muitas pessoas, muitos cristãos, muitos dos meus servos se encontram exatamente neste momento. Estão tomados por parasitas que têm sugado as suas energias, têm tirado as suas forças, têm trazido morte espiritual e eles não dão conta. Tá vendo a planta ali, sente a planta ali, sabe que ela está presente em suas vidas. E quando eu digo planta aqui, volto a dizer novamente, seja um pecado, seja um desejo não controlado, sejam emoções que não são controladas, porque se tem algo que pode destruir as nossas vidas, ainda mais o nosso relacionamento com Deus, são emoções que nós não controlamos. E quando digo emoções, seja a raiva, seja o rancor, seja o ódio, tudo isso pode ser um fator parasita na minha e na tua vida. E quando nós não cortamos ou não arrancamos esse mal pela raiz, e de início em nossas vidas, a destruição ou o resultado da muita exposição, do muito contato com isso, pode ser fatal para nós, pode ser fatal para mim e para você. E pior de tudo isso é quando nós estamos cercados de pessoas que não nos influencia para o caminho da verdade, para a presença, que não nos leva para a presença, mas de pessoas que nos tiram do lugar da presença. São como parasitas que arrancam aquilo que de melhor tem em nós, que é a presença do Senhor. Quantos de nós aqui temos convívio com pessoas que não tem nada para acrescentar em nossas vidas? Muito pelo contrário, são pessoas que retiram, que arrancam, que sugam de nós.
E às vezes a gente tem aquela mentalidade errada de achar, não, porque eu sou cristão, eu tenho que dar um bom exemplo e tenho que continuar tendo relacionamento. Não, meu irmão. Você não é obrigado e não tem dever de ter relacionamento com pessoas que não te acrescentam, com pessoas que não te impulsionam a ter uma vida ainda mais próxima da presença, mais próxima do Senhor. Erra quem pensa que é nosso dever permanecer em lugares que estão contaminados só porque nós somos cristãos e temos que dar exemplo. Não! Nem todo lugar é lugar para eu e você habitar. Nem toda amizade é amizade para eu e você permanecer com ela. Eu mesmo, no decorrer da minha vida cristã, da minha maturidade com Deus, eu cortei muitas amizades que eu tinha que não me acrescentavam em nada, mas eu tinha aquela mentalidade, e é demoníaca, porque isso não vem do Senhor, de falar e de pensar, não, eu tenho que continuar com essas pessoas do meu lado. Eu tenho que continuar com elas para que eu, de alguma maneira, consiga atraí-las para Jesus. Você precisa dar bons testemunhos para essas pessoas, mas você não pode se alinhar a elas, permanecer no mesmo círculo, na mesma roda. A palavra do Senhor mesmo diz, não se assente nas rodas dos escarnecedores. Não se alinhe a essas pessoas. É o que a palavra de Deus nos ensina. Então a gente, na mentalidade errada de achar que por dever de cristão é ter bom relacionamento com as pessoas, é de permanecer com elas. Não, as pessoas têm que olhar para nós e desejarem mudar suas vidas, mudar a situação com que elas se encontram. Porque quando os discípulos de Jesus, vou dar um exemplo aqui bem forte, começaram a andar com Jesus, não foi eles que influenciaram Jesus, foi Jesus que influenciou a cada um deles. E eles tinham passados, maus testemunhos, vidas mundanas, mas foram transformadas pelo bom testemunho de Jesus. Então é o teu bom testemunho que vai fazer com que as pessoas desejam viver uma vida como você vive com Deus. Não é você se alinhando com elas, comendo no mesmo lugar, vivendo normalmente com elas como se isso fosse uma maneira de você as ganhar para Jesus. E não é. Porque enquanto você faz isso, elas estão sugando a sua energia, estão te tirando do lugar da presença, porque você começa a se contaminar com as conversas, com as ideologias, com os ideais e as ideias dessas pessoas. E quando você vê, você está num abismo que, se não for tirado, arrancado de você a tempo, pode te levar à morte. Como é o caso desse exemplo que eu citei, dessa experiência que eu tive com Deus. Felizmente, era uma pequena parte ainda daquela árvore que estava contaminada. Que se cortada fosse o ramo ou o galho daquela árvore que alimentava aquela planta, o problema seria finalizado. Só que tem momentos que a erva toma por completo. E aí, o único meio é sacrificar aquela planta inteira. Porque não tem como mais salvar, porque ela está toda contaminada. E tem gente vivendo exatamente assim. Tem um parasita agregado, seja, como eu disse aqui, um pecado que ele sabe que é pecado, que ele sabe que está matando a vida espiritual dele com Deus, dela com Deus. Seja um relacionamento que só afasta a você da presença, seja amizades. Use o exemplo que você quiser, ou analise a tua vida e veja quais são os parasitas que têm arrancado as tuas esperanças, os teus sonhos, te tirado do lugar de santidade com Deus. E hoje, em nome de Jesus, corta isso da tua vida. Arranca esses ramos, porque o Senhor mesmo disse, olha, eu sou a videira verdadeira. E o ramo que estando em mim foi fixado, não der fruto, ele corta. Então nem mesmo Jesus aceita ter parasitas nele. Pessoas que não agregam, pessoas que não querem crescer, que não querem frutificar, que não querem ter compromisso, que não querem viver uma vida em santidade. Ah, meu irmão, se você está vivendo uma vida com Cristo e você não está gerando frutos que manifestam a glória do Senhor no teu meio e na tua vida, frutos que mostram que você está vivendo uma vida com o Senhor, tome cuidado, porque você vai ser arrancado, cortado da videira verdadeira que é Cristo Jesus. E não vai demorar muito. Não vai demorar muito. Porque o Senhor, Ele é um bom jardineiro. E Ele, como um bom jardineiro, não permite que a sua videira, que é Cristo, esteja com parasitas agregadas. Parasitas que só querem sugar energia, que só querem o venha a nós, mas não exercem o vosso reino. Só querem receber, mas não querem também gerar frutos. E aí eu falei com o Senhor, Pai, se existe em mim parasitas, que o Senhor mostre para mim, para que eu arranque, para que eu tire de mim.
porque eu não quero nada que tire a minha energia ou que me tire do lugar da presença. Irmãos, quando você faz essa oração, e eu te encorajo a fazer hoje, orar ao Senhor para que Ele mostre para você quais têm sido os parasitas na tua vida. Sejam pessoas, relacionamentos, ações, atitudes, emoções, coisas que têm sugado você, que têm te levado à morte, ao afastamento da presença com Deus, do relacionamento com Deus, que é necessário para nós. Eu tenho certeza que Deus vai te mostrar. E você vai ver como você vai frutificar ainda mais. Porque enquanto você estiver com essas coisas agregadas em você, você não consegue gerar frutos. E quando gera, são frutos de péssima qualidade. Não são frutos de boa qualidade. Então eu quero deixar aqui para você também 3 textos da palavra do Senhor, para que você reflita sobre isso que o Senhor ministrou aqui. Para que essa experiência que o Senhor nos leva nessa tarde a vivenciar seja a resposta para a tua vida. Porque às vezes, ainda na nossa inocência, nós estamos vivendo um tempo de silêncio. E nós não sabemos, ou a gente pensa que não há nada de errado em nós. Mas nada é por acaso. Tudo tem uma explicação, tudo tem uma resposta. Quem sabe esse vídeo seja a resposta para você. Do porquê que você está vivendo esse tempo de frieza. Esse tempo de escassez na tua vida. Esse tempo de cansaço e desânimo espiritual. Essa força de vontade de buscar a presença. De ir no culto, de ir na igreja. Talvez seja coisas que têm roubado a tua energia espiritual. Roubado o tempo teu com o Senhor. Então corta tudo aquilo que possa estar te tirando do lugar de santidade, do lugar da presença, tirando a tua energia, te tirando da casa do Pai. E eu vou ler esses textos para você. O primeiro dele está lá na primeira carta que Paulo escreve à igreja de Tessalônica. 1 Tessalonicenses 5:22. E diz assim, ó: abstende-se-vos de toda a aparência do mal. Sabe por que Paulo escreve nessa carta aqui do capítulo 5? Essa frase para a igreja de Tessalônica? Porque no meio deles haviam pessoas que não queriam compromisso com Deus. Não queriam compromisso com a igreja. Não queriam exercer o ídolo do Senhor. Não queriam viver uma vida em santidade. E Paulo alertou a igreja de Tessalônica. Mesmo que depois você vai ver que ela não dá ouvidos a isso. Que muitos caem na perdição por não ouvir esse conselho de Paulo. Olha o que a falta de ouvir um bom conselho pode gerar na nossa vida. O povo estava no meio deles. Tinha no meio da igreja pessoas que estavam vivendo uma vida desgraçada, mergulhadas no pecado, e mesmo assim a igreja estava aceitando aquilo. Você sabe o que tem tirado você do lugar de santidade, do lugar da presença, e mesmo assim você continua permitindo essas pessoas, essas situações, esse pecadinho de ficar na tua vida, sabendo que é um parasita, que uma hora pode te matar, e você continua. Mas hoje o conselho de Deus, através dessa carta de Paulo para você, ó: afaste-se de toda a aparência do mal. Arranca esse galho, arranca esse olho, corta essa mão, como a palavra mesmo diz. É melhor que você entre na eternidade, no reino dos céus, sem um olho, sem uma mão, do que ser lançado completamente, com os 2 olhos e as 2 mãos no inferno. Outro texto, que o mesmo homem, Paulo, escreve agora à igreja de Coríntios. 1 Coríntios 15:33. As más companhias corrompem os bons costumes. Isso é real. Eu já vivi isso. No tempo que eu estava na minha faculdade, o meu propósito era fazer a graduação, mas evangelizar lá dentro daquele lugar. Só que por um tempo, eu me vi sendo influenciado pelas más companhias daquele lugar. E quando eu vi, em vez de gerar bons testemunhos, eu estava sendo influenciado a cometer o mal naquele lugar. Não buscava a presença, não contava meus testemunhos, não falava de Jesus. Muito pelo contrário, estava mergulhando nas coisas do mundo. Foi aí que o Espírito Santo deu um start. Falou: não. Não foi para isso que eu te coloquei aqui dentro, e não quero você com essas más companhias. Eu quero que você vá até elas, pregue o meu evangelho, mas saia do meio, porque a boa nova foi lançada. Se eles não quiserem ouvir, amém. Mas você lançou. Agora, permanecer nesse local não é lugar para mim e para você. Não era o meu lugar. E por fim, olha o que João, no capítulo 15, entre os versículos 1 e 2, escreve. O texto que eu falei agora há pouco, que é o próprio Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim, tá?
Ele está falando dos ramos que foram enxertados nele, que o Senhor depositou. Ramos diversificados, mas que o Senhor colocou fixados na videira, enxertados na videira. E ele diz: todo ramo que em mim não der frutos, não esteja acrescentando, gerando testemunhos, impactando vidas, mas que esteja apenas sugando a minha energia e não tenha nada para acrescentar, já tem um conselho, já tem um aviso: será cortado, porque o próprio Deus arranca, corta. Cuidado para que você não seja esse ramo, que ainda que esteja ligado por Jesus e não estando dando fruto, possa ser arrancado dele. E aí pode ser tarde demais para você. Então, em nome de Jesus, que através desse vídeo, dessa palavra aqui, você possa entender: o Senhor te colocou neste mundo com um propósito. Nós não somos seres terrenos tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência natural, terrena aqui na Terra. E a nossa vida aqui tem que manifestar a glória. Tem que manifestar o reino. Tem que manifestar as boas novas do reino. Então nós, aonde quer que entremos, quaisquer que sejam as nossas ações, elas precisam manifestar a glória de Jesus. O amor de Jesus, a graça de Jesus, o sacrifício de Jesus. As pessoas precisam ouvir isso. Agora, se eu e você estamos nos contaminando, vivendo como o mundo vive, agindo como o mundo age, gerando os frutos que o mundo gera, sinto muito, mas não seremos ramos da videira verdadeira que é Cristo. O que vai nos restar é ser lançados no fogo, como os falsos ramos e o joio, que no final de tudo vai ser apenas palha, que vai queimar e virar cinza e ser lançado no fogo. Então, assim como eu vivi essa experiência e eu mudei algumas atitudes na minha vida. Tirei coisas que estavam roubando tempo, que para muitos nem é pecado, mas estavam roubando tempo na minha vida. Eu vou dar um exemplo para vocês, só para finalizar esse vídeo. Aqui em casa nós estávamos passando tempo demais assistindo séries e filmes na Netflix. Mesmo que a gente orava, a gente lia a palavra, ouvia a palavra, que aqui a gente tem um costume muito grande de ouvir a palavra em áudio enquanto está lá fazendo as nossas tarefas do dia a dia. Só que isso precisa ser, o tempo gasto com isso precisa ser maior do que os tempos que nós gastamos com coisas que são lazer para nós. O teu tempo de relacionamento com Deus não pode ser menor do que o tempo que você gasta assistindo filme, por exemplo. Só que no nosso caso, estava sendo. A gente passava 3 horas seguidas assistindo séries, maratonando séries na Netflix. Mas para orar era meia hora. Aí veio o Senhor. Falou: não, vocês como meus servos é mais tempo na presença, no ensino, no estudo da palavra, do que gastando com as coisas deste mundo. Ainda que, como eu disse e volto a dizer, não seja pecado você assistir uma série e um filme na Netflix, abre aspas, desde que seja decentes, sem pornografia, sem drogas, enfim, você sabe do que eu tô falando. Mas para nós estava sendo porque estávamos dando tempo demais para essas coisas. E aí o Senhor falou: arranca esse ramo parasita que instalou na vida de vocês. Essa parasita que está sugando o tempo de vocês comigo. E aí nós tiramos. E hoje nós gastamos mais tempo nas coisas do reino do que com as coisas deste mundo. E nós só temos visto o Senhor nos usar cada vez mais no nosso meio, nos nossos círculos de amizade, na nossa casa, na nossa família. E cada vez mais testemunhos sendo gerados. E é para isso que o Senhor nos chamou, para manifestar a glória e o reino aqui na terra. Amém? Então que através dessa mensagem o Senhor fale poderosamente ao seu coração e como uma semente muito fértil venha dar muitos frutos para a glória do Senhor. E que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus. Um beijo no coração e até a próxima.